Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão do que vem depois da CPI. Agora, a CPI aconteceu, terminou, o relatório já está pronto, teve até muita briga até para terminar o relatório. No que vai dar isso? Vai dar em alguma coisa? Quais são as consequências que a CPI, que é um instrumento naturalmente político, porque afinal de contas é uma comissão parlamentar de inquérito, ela ocorre numa casa legislativa, ou às vezes em mais de uma, né, quando é uma comissão mista, né, que junta a Câmara e Senado, mas enfim, ela acontece dentro do Legislativo, dentro, no caso aí dessa, do Senado Federal. E aí, claro que o teor dela, a natureza desse tipo de investigação é uma natureza política. Não dá para esperar que uma comissão parlamentar de inquérito funcione como, digamos, um inquérito conduzido normalmente pela polícia ou pelo Ministério Público, o que quer que seja. É uma investigação feita com motivações políticas e por políticos, que, claro, podem se assessorar de outras pessoas, de especialistas na questão investigativa, de especialistas no campo jurídico, mas, de qualquer forma, tem sempre essa natureza, inclusive do ponto de vista de publicizar para a sociedade aquilo que está sendo investigado. Dar à sociedade mais informação, para que haja, inclusive, um acompanhamento da cidadania em relação àqueles temas que estão sendo discutidos ali. E a gente pode dizer que essa CPI foi muito bem sucedida, né? Ela revelou coisas que a gente talvez sequer imaginasse, e olha que havia muita coisa que a gente já imaginava ou já sabia, mas mais coisa apareceu, e acho que desse ponto de vista houve uma grande contribuição, mas existe sempre aquele receio, né? Que, enfim, vou traduzir numa frase que eu tenho ouvido muito na imprensa. Vai dar em pizza? Ou seja, vai terminar em nada? Né, vai ser enviado para os tribunais, de repente o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que é muito amigo do presidente, de repente ele resolve não dar encaminhamento nenhum àquilo que afeta o presidente, mesmo seu governo. Outros vão ser afetados em outros níveis do judiciário, né, e do sistema de justiça. No caso, há casos que vão ser julgados de um governador, por exemplo, no STJ, e aí vai ter que ir para um outro nível da Procuradoria-Geral da República, mesmo casos que vão para instâncias inferiores. Enfim. E estou esquecendo uma coisa ainda super importante, que é a possibilidade de haver a discussão disso no Tribunal Penal Internacional em Haia. Não vamos confundir com a Corte de Haia, que é uma outra corte que fica na mesma cidade, mas não é a mesma. O Tribunal Penal, né, ele julga exatamente crimes, e esses crimes contra a humanidade, genocídio, que aliás é um tema que acabou não entrando ali no final das contas no relatório, mas enfim. Para entender esses assuntos, eu convidei dois amigos e dois colegas meus, que são professores da FGV Direito São Paulo, que é a professora Luciana Gross Cunha e o professor Salem Nasser. Eles lidam com esses temas, a Luciana focando mais na questão política, o Salem conhece bastante a questão de direito internacional e particularmente nessa coisa relacionada a direitos humanos. E aí eu convidei os dois para que a gente possa pensar, a CPI vai dar em algo? Vai ter algum resultado concreto? Então, dito isso, e lembrando que esse é o primeiro programa que a gente grava depois do Fora da Política Não Há Salvação ter sido agraciado com a menção honrosa no Prêmio Ampox de divulgação científica, então estamos aqui celebrando essa conquista, né, esse reconhecimento. Mas dito isso, eu passo para os nossos convidados, começo com a Luciana e pergunto, Luciana, e aí? O que você acha? Vai dar em algo? Oi, Cláudio. Olá, Salem. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite e parabenizar o Fora da Política Não Há Salvação por esse reconhecimento, muito legal, enfim. E por conta disso também mais responsabilidade ainda em estar aqui falando sobre essa questão, e muito legal também estar aqui junto com o Salem. Acho que é interessante a gente observar, em primeiro lugar, né, que quando a gente pensa assim, vai dar em alguma coisa, né, ou vai acabar em pizza, né, tem aí uma enorme expectativa de que haja condenação, enfim, né, no limite, que o presidente vá para a cadeia, enfim, algo, né, espetacular. Né. Eu acho que a gente precisa colocar as coisas um pouco, enfim, né, reajustar as nossas expectativas, né? Ainda mais se falando em CPI nessa conjuntura política de extrema polarização, enfim, de um presidente que a todo momento aí
né, vem lutando e buscando se proteger no Congresso Nacional, principalmente, diante aí dos vários pedidos de impeachment, que, em alguma medida, conseguiu se blindar junto à Procuradoria-Geral da República, né, a esse Procurador-Geral da República, enfim, que tem atuado muito mais como um advogado do governo, né, assumido muitas vezes esse papel aí da Advocacia Geral da União e da própria Advocacia Geral da União, que virou quase que uma advocacia do presidente e da sua família. Então, acho que, em primeiro lugar, é necessário a gente poder calibrar essas expectativas. O fato de darem alguma coisa, eu acho que, como você bem falou no início, a CPI, eu acho que já foi um momento muito importante, né? Não só da quantidade de, enfim, pessoas que foram, né, ouvidas, da produção de documentação, das descobertas, do encaminhamento, inclusive início de várias operações junto à Polícia Federal, no caso específico da Prevent Senior, a instalação de um grupo de trabalho aqui no Ministério Público de São Paulo, né, que agora está também investigando, e a instalação de uma CPI aqui também, enfim. Então, eu acho que esse movimento todo, né, que a CPI da Covid produziu ao longo desses 6 meses, por si só, eu acho que já é um resultado positivo, né? É claro que, enfim, é um instrumento político, são investigações feitas no âmbito político, né? É a Casa Legislativa, no seu exercício aí de controle das atividades do Executivo, enfim, nesse caso especificamente relacionados à Covid, então não é espanto nenhum que tenha impacto político, né? E esse impacto político eu acho que a própria presidência já sofreu nesses 6 meses, buscando aí não só desacreditar a CPI desde o início. A gente precisa lembrar que essa CPI foi instalada, né, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Não que isso seja uma novidade, né? A gente já teve várias outras anteriormente que também aconteceram assim, mas nesse caso era mais emblemático diante da gravidade da situação, né, e da postura do presidente da Câmara dos Deputados em se recusar a dar uma resposta, apesar da minoria, enfim, da comissão já ter conseguido todos os requisitos, né, para que a CPI fosse instalada. Então, eu acho que só esse primeiro momento aí já mostra a força desse instrumento. Porque se ele não tivesse força nenhuma, a gente não teria tido essa resistência inicial, né? Só E todo o desgaste. Você falou presidente da Câmara, acho que você está apresentando o presidente do Senado, né? Presidente do Senado, isso exatamente. Né? E a minoria que você está falando, Lu, é a minoria, enfim, porque se trata a CPI de um instrumento da minoria para controlar o governo e a maioria, né? Exatamente. E essa é um dos requisitos, né? E que o Barroso levou em conta no momento da instalação, para além do número ali de assinatura e do tempo de duração de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, e todo o desgaste, né, que a presidência sofreu durante todo esse período e das muitas descobertas. Acho que o envolvimento aí dos servidores do Ministério da Saúde, a primeira grande descoberta, enfim, né, o registro aí desse gabinete paralelo a partir da declaração do Mandetta na própria CPI, né, do ex-ministro da Saúde. Então, enfim, eu acho que já teve conquistas políticas importantes, né? E eu queria começar essa nossa conversa chamando a atenção para o fato de que a CPI concluiu seus trabalhos, aprovou o relatório, mas o grupo ali do G7 não só foi entregar pessoalmente o relatório para o Procurador-Geral da República, mas também garantiu que fará aí uma incursão, enfim, nos diversos estados, né, e para as diversas autoridades da entrega pessoal do relatório. Eu acho que isso mostra a importância do documento, e para além da gente imaginar o que vem depois, eu acho que esse é um primeiro momento aí que olha, se acabar em pizza, o custo será alto,
né? Eu acho que tem aí enfim, a responsabilidade das outras instituições, seja a Procuradoria-Geral da República, seja Ministério Público, seja Poder Judiciário, no momento em que caso, enfim, sejam apresentadas as denúncias, cheguem no Judiciário, o custo vai ser alto. Então, a CPI, ela conseguiu produzir muita informação e dar, vamos dizer assim, o ticket de entrada para que essas instituições agora assumem a responsabilidade, inclusive o custo de não fazer nada, né? Para os diversos crimes e para as diversas autoridades que foram denunciadas ali, né? Enfim, indicadas ou indiciadas ali no relatório, né? Eu acho que tem aí um custo para as outras instituições, e agora, né, a bola está com elas, enfim, as instituições aí do sistema de justiça, mais especificamente a Procuradoria-Geral da República, que não vai ser um custo baixo, né? Muito bem. Salem, e no âmbito internacional? Porque a gente sabe que se fala muito disso, que vão mandar o relatório para a AIA, né, para o TPI, que isso pode ser talvez uma saída caso as autoridades aqui dentro do Brasil silenciem. Como é que você vê, Salem, essa possibilidade de haver algo lá fora? Bom, acho que, assim, antes de entrar propriamente no... Bom, começo, é claro, agradecendo, Cláudia, pelo convite e pela oportunidade também de estar junto com a Luciana e, no caso de vocês dois, aprender com vocês, né? Porque sobre essas dinâmicas da política nacional, me sinto muito menos apto do que para entender, por exemplo, o que acontece lá fora. A Brasília é um mistério maior para mim, sabe, do que o Oriente Médio. Então, normal. Até porque você conhece o Oriente Médio muito bem, né? Então, é um aprendizado para mim, né? Mas antes de entrar propriamente, digamos, na questão técnica do direito e do direito internacional e tal, eu, assim, sem, na verdade, dominar, digamos, as questões técnicas, né, eu diria sobre o político ainda, né, Cláudio? Tem algo aí que, assim, a gente está se perguntando, será que vai sair algo disto, né? O debate hoje parece, na imprensa, dizer, olha, isso daqui, acho que juridicamente não vai sair nada, é mais, digamos, um mecanismo de pressão e tal, ou seja, é algo que está aí para colocar pressão sobre o presidente, talvez enfraquecê-lo, o presidente, o seu grupo e tal, né? Eu acho que isso é um fato, assim. Então, a gente percebe sobre o futuro, né, político, a partir desta CPI, do relatório e tal, é que há duas coisas possívees, né? Uma é esse relatório, a conclusão, o discurso em torno dele, o próprio comportamento para o qual a Luciana chamou a atenção, né, de ir lá e forçar pela presença pessoal, né? Ó, vocês vão ter que prestar atenção nisso aqui, né? Então, nós estamos vindo entregar e se vocês engavetarem, né, isso daqui... Então, tem uma intenção, né, de afetar o jogo político, de enfraquecer o presidente e seu grupo. E eu diria uma segunda coisa, é que o resultado que esse instrumento vai produzir, inclusive juridicamente, ele depende, isso é a minha impressão, né, ele depende de, em algum momento, o presidente e seu grupo estar sangrando o suficiente. Entendeu? Então, se ele estiver fraco o suficiente, né, em algum momento, aí os resultados dessa CPI podem se mostrar extremamente eficazes, sabe, radicais, né? Porque se as instituições, sabe, o próprio procurador e tal, sentirem, né, que perdeu a sua força, aí a ação em cima da CPI e do relatório das ações penais pode ser mais visível para a gente, né? Então a gente depende um pouco de chegar a esse momento em que não querem ainda desafiar a força dele ou então já está na hora de, né, resolver o problema. Então é uma implicação política
que terá efeitos sobre o mundo jurídico dependendo de como tiver a situação no momento. Quer dizer, assim, só para dar um paralelo, o impeachment da Dilma, ele não se deu por questões técnicas, ele se deu porque o Congresso sentiu o cheiro de sangue, viu que estava sangrando, que dava para tirar, né? Então, é um pouco esse o espelho, né? A imagem espelho. Mas eu assim, faria um comentário quase anterior a essa questão do será que vai resultar em algo, e ainda no plano político, sabe? Eu acho que uma coisa, porque assim, a gente tem realmente que entender como está sendo feito o jogo, como está sendo estruturado o discurso, quais são as estratégias, né? Mas eu acho que a gente se deve, né, a si mesmo a lembrança, né, de que num jogo político sadio o Bolsonaro não seria mais presidente, sabe assim? Ele não podia mais ser presidente. Então, digamos, a primeira coisa com a qual a gente precisa lidar no mundo da política é que nós temos um presidente que não podia ser presidente, sabe? Sim, já está mais do que na hora do jogo político, sabe, ter resolvido que não dá, né? Sabe assim, eu estou dizendo isso, é o meu diagnóstico, sem entrar em detalhes, mas eu estou bem tranquilo com a afirmação. Não se preocupe que você não está sozinho. A gente está falando de um presidente, né, disfuncional. Acho que essa é a grande questão aí. Totalmente. Assim, e eu acho, aí eu quero, sei lá, dizer algo, sei lá, o quanto a gente, sei lá, vamos lá, né? É bom falar a verdade de vez em quando. Eu acho que num certo... Porque aqui, assim, eu tenho vontade de dizer, essa é uma presidência criminosa, sabe assim? E também com grande segurança. Só que aí a pergunta é, bom, você está falando em termos, sabe, figurados, né? Assim, o sentido figurado da palavra é uma questão retórica, ou você está falando de crimes tal como definidos pelo direito, né? Então, aí acho você que eu estou precisa... pensando nas duas coisas, sabe? Exato, exato. Inclusive porque, por exemplo, vou só mencionar algo que, para mim, pelo menos eu vejo isso de forma relativamente clara. Genocídio, né, que foi tão invocado e aí no fim das contas ficou de fora. Eu lembro quando a gente conversou aqui com a Sylvia Steiner, né, que estava inclusive assessorando a CPI nesse momento, foi juíza em Haia, num outro episódio, que ela deixou muito claro para mim, pelo menos argumentou de uma forma que me convenceu, de que é realmente complicado tipificar genocídio ao ponto dele prosperar no Tribunal Penal Internacional. Então talvez outro tipo de crime seja mais facilmente classificável, como é o caso do crime contra a humanidade. Por outro lado, me parece que falar em genocídio retoricamente, no sentido de uma discussão política e tudo mais, faz sentido. Ou talvez até falar em genocídio em algo, digamos, que extrapole a CPI, que seria a política indigenista do governo de um modo geral, né? Que política indigenista é um modo metafórico de falar, não tem política indigenista nenhuma, mas enfim, essa política em relação aos índios, podemos assim dizer. Então, acho que podemos pensar nessas duas chaves. Eu acho que sim, eu acho que são as duas coisas, mas assim, eu tenho vontade de dizer que assim, a gente olhando para o comportamento do presidente, né, e do seu grupo e tal, eu diria criminoso nos dois sentidos da palavra, né? Quer dizer, moralmente falando, eticamente, politicamente, né? E depois, assim, a gente consegue olhar para esse comportamento e dizer assim, mesmo que a gente fosse leigo, sabe? Mesmo que a gente fosse leigo e que a gente não entendesse nada de direito, a gente tem vontade de dizer que não é possível que o direito não preveja, sabe, como crimes essas coisas que esse homem está fazendo, sabe assim? Então, como não leigos, você diz, bom, eu vou achar no direito o que ele está fazendo, sabe? Porque não é... Eu posso até dizer, olha, é difícil provar esses fatos, é difícil demonstrar isso diante dos tribunais, o direito penal vai ter uma tendência, né, de prerrogativas, de defesa das prerrogativas, então, talvez não colhe e tal. Mas, assim, estando de fora e olhando para o comportamento dele, a gente pode muito bem dizer que aqui é um comportamento criminoso. Quer dizer, assim, a gente vai depois se perguntar
qual é a tipificação nos códigos, em que código, qual é a pena, qual é o... Sabe, pode dizer, não vai ser condenado, mas, assim, ele pode não ser condenado por uma tecnicalidade, mas, sabe, estamos convencidos de que aqui há um comportamento criminoso. Eu estou falando de modo geral, né? Assim, e eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, mesmo que a gente não tivesse nenhum tipo penal prevendo isso como crime, sabe assim, a gente devia criar o tipo e pelo menos dispensar o homem da presidência, sabe assim, porque já deu, né? O crime de responsabilidade passa muito por aí, né? Porque afinal de contas é uma coisa, é um julgamento político, né? O do impeachment. Exato. E não é possível a gente ter, fechando o relatório da CPI, uma pessoa que faz um vídeo como fez a live da semana passada, ligando a vacinação, enfim. A AIDS. Né? A AIDS e toda essa discussão, quer dizer, ele próprio produz provas contra ele o tempo inteiro, né? Sim. Então, é aquela história, né? Pode ser absolvido por excesso de provas. Então, isso eu acho que é assim, o básico, né? Porque eu acho que a gente precisa voltar assim, a alguma... Porque assim, é muito claro que os políticos, os senadores, mesmo o grupo que fez o relatório e tal, eles estão, né, fazendo um jogo também, que é um jogo de natureza política, mas eu quero, como, sei lá, cidadão, entendeu? Voltar para um momento essencial, fundamental, entendeu? Aqui tem um grande problema para este país, para essa, sabe, para essa sociedade e tal. Agora, aí entrando no tema mais técnico, né? Assim, eu não sei se você quer passar por algo antes da gente chegar lá, mas eu acho que, assim, por exemplo, a questão do genocídio, olhando o relatório, eles fizeram um acordo, né, para tirar a recomendação de indiciamento lá pelo genocídio, mas eles mantiveram no texto a descrição do tipo, entendeu? Quer dizer, eles dizem, exterminar no todo, em parte, um grupo, sabe? Isso é a definição de genocídio, entendeu? E isso está escrito no texto do relatório. Está escrito, entendeu? Eles resolveram um problema político interno ali do G7, exato, de colocar ou não o termo genocídio, mas o resto está tudo lá. Não foi mudado. Descrição de genocídio segundo o que prevê a lei. Exato, que está previsto no Estatuto do Tribunal de Roma, que faz parte da lei brasileira, né? Porque é um tratado internacional que, quando internalizado no Brasil, né, ele foi promulgado aqui, aprovado pelo Congresso, ratificado pelo Brasil lá fora, então ele entra em vigor para o Brasil lá fora e passa a fazer parte do direito brasileiro. O nosso sistema é um sistema que integra as normas internacionais diretamente, tal como elas estão na esfera internacional. Então, você pega o tratado e diz, esse tratado agora faz parte do direito brasileiro. Então, o tipo penal que o tratado prevê para crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio, passa a fazer parte do nosso direito, né? Integra perfeitamente, totalmente o nosso direito. Então, aquilo que é o tipo penal internacional passou a ser o tipo penal aqui no Brasil. E a definição do crime de genocídio, ela está discutida no relatório quando eles detalham a argumentação sobre o crime contra a humanidade, ou seja, eles colocam a definição de crime de genocídio dentro da discussão em que eles estão fazendo sobre crimes contra a humanidade. E assim, por um lado, Cláudio, tem talvez antes de entrar em mais detalhes, tal, mas, por um lado, você diz assim, tem um discurso muito grandiloquente, né? As palavras do relator, né? Mas o fato é que, quando eles vão discutir o próprio crime, o próprio tipo, sabe, de crime contra a humanidade, eles não fazem um trabalho suficientemente bom, sabe, assim, de definição, de argumentação ou de demonstração, sabe? Fica um pouco perdido. Então, na verdade, sim, é o MP ou é o procurador, é quem for construir a denúncia, sabe? Que vai fazer esse trabalho de detalhamento, né? Então, e vai poder fazer isso, inclusive, com crimes que não estão no CPI, no relatório. Quer dizer, o Aras pode muito bem investigar e oferecer uma denúncia por genocídio. Ele não precisa da CPI para isso, né? Para autorizá-lo a isso, né?
desde que ele esteja satisfeito de que o crime está, né, assim, demonstrado e tal. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que essa discussão sobre a possibilidade do crime contra a humanidade ou crime de genocídio, eu fiquei com vontade de dizer que talvez fosse mais fácil provar o genocídio. Sabe? Mais do que o crime contra a humanidade. Mais do que o crime contra a humanidade. Mas é uma discussão, não é um... Você pode dizer só por que você acha isso? Sim, eu vou dizer, mas não é um veredito, tá? Assim, sim, só uma provocação. O crime contra a humanidade, no caput, né, do tipo, diz assim, ó, praticar algum dos atos abaixo, isso é um pouco a fórmula, tá? Dos tribunais penais internacionais, dos tratados sobre crimes internacionais, né? Os vários tribunais, eles têm normalmente cada um o seu estatuto, mas eles vão aprendendo um com o outro e vão tipificando o crime do mesmo jeito, tá? Então, por exemplo, o que pode ser um crime contra a humanidade? Aí está lá homicídio, extermínio, tortura, apartheid, são várias condutas, né? O que faz com que essas condutas sejam especiais, né? Porque, bom, homicídio é homicídio, já é um crime, né? Então, quando é que um homicídio vira um crime contra a humanidade? Essa é a virada, sabe, que faz com que alguma coisa seja crime contra a humanidade, ou genocídio, ou crime de guerra. Sabe, assim, qual é essa virada? No caso do crime contra a humanidade, essas coisas você precisa fazê-las, né, porque é um indivíduo que é sempre o criminoso, né, o agente. Você precisa fazê-las no contexto de um ataque generalizado contra uma população civil. Então, para você provar que há um crime contra a humanidade, você primeiro precisa provar que o contexto é de um ataque generalizado contra a população civil. E aí você precisaria provar, antes, então, no caso do Bolsonaro, que o próprio governo, quer dizer, que o próprio Estado brasileiro estaria operando um ataque generalizado contra a população brasileira. Então, você coloca aí uma dificuldade de tipificação que é, sabe, como é que você convence o tribunal de que não, aqui era o governo realmente atacando a população brasileira, certo? Enquanto que o genocídio, você precisa, sim, aí a intenção de acabar no todo ou em parte com a população. E os povos indígenas têm argumentos, sabe, que dizem, assim, em conversas, por exemplo, com um grupo dessas comunidades que foi levar a discussão ao TPI, em determinado ponto da conversa eu disse para eles, olha, o mais importante aqui, se o tribunal vai aceitar, vai investigar, não vai investigar. O mais importante é se vocês estão convencidos de que as políticas do Bolsonaro estão levando as populações indígenas a um risco real de desaparecimento total ou parcial. Se vocês estiverem convencidos disso, então vocês estão convencidos de que há genocídio, certo? Aí, então, havendo crime, você vai atrás do crime. Agora, se alguém vai querer julgar, você não vai. Então, talvez, como a questão dos indígenas é mais específica, você talvez tenha mais elementos para provar de que há um ataque geral contra a população civil, né? Mas isso é apenas uma provocação, não é um veredito. Eu acho que, como eu disse, o comportamento é criminoso em vários sentidos, né? Sim. E só para dizer, isso só chegaria ao TPI se aqui no Brasil a gente falhasse em julgar os crimes aqui. Então aí primeiro temos que nos perguntar se aqui alguém vai julgar e em não julgando se a gente teria sucesso no TPI, né? Se esses crimes poderiam ser julgados no TPI. Porque no caso do crime contra a humanidade, isso que você apontou que seria o ataque à população civil de forma generalizada, o que a CPI está enxergando como sendo isso é essa ideia da imunidade de rebanho por contágio, né? Ou seja, deixa todo mundo pegar a doença, morre quem tem que morrer, todo mundo se imuniza, né? O próprio Bolsonaro diz o tempo todo que ele está imunizado porque já pegou a doença, né? Se imuniza ficando doente. E quem sobreviver, os outros não, né? É aí, né, que está o foco da CPI em relação à ideia de crime contra a humanidade, né? E aí você faz uma ligação, né, com o crime lá de pandemia, né? Que é outro ainda, né? É outro. Mas aí o que eu quero dizer, Cláudio, com essa
dificuldade de tipificação, quer dizer, mais uma vez, eu estou convencido de que os crimes estão aí. A questão é, digamos, a discussão chegando no tribunal, porque, assim, olhando os indiciamentos, né, ou, sei lá, as propostas de indiciamento feitas pelo relatório, quem está, digamos, indiciado, apontado como tendo cometido possivelmente crimes contra a humanidade, essencialmente é o Bolsonaro, os médicos, donos da Prevent Senior, né? E acho que mais... O Pazuello também, eu acho, né? Mas, sabe, no núcleo político é mais o próprio Bolsonaro e o Pazuello. Né? Então, depois você vai para os médicos, né? Então, por exemplo, quando você pensa no médico da Prevent Senior, ou ali o que eles estão querendo dizer é que esse pessoal estava testando protocolos, medicamento, colocando a vida das pessoas em risco, ou seja, entraria talvez na categoria outros atos violentos ou, sei lá, bárbaros, eu não lembro agora a linguagem do estatuto, sabe? Que tem um efeito parecido com os anteriores, homicídio e tal. Então, aí você poderia colocar, sei lá, não está bem especificado, mas quando você vai lá dar tratamento paliativo para uma pessoa idosa, ou então você foi experimentar, fazer uma pesquisa com ele e tal, quando é que isso é um crime contra a humanidade? Porque tem crimes no Código Penal que prevêem isso, entendeu? Qual é o crime contra a humanidade? É que isso daqui está acontecendo no momento em que há um ataque generalizado contra a população e você tem consciência desse ataque. Porque você, como agente, você pode ser simplesmente uma pessoa muito má, entendeu? E está fazendo esses experimentos porque você é muito mal, entendeu? Estava tendo um ataque contra a população em geral, mas eu nem estava sabendo, eu faço isso porque sou mal mesmo, certo? Então, você precisa colocar o seu comportamento no contexto desse ataque generalizado. No caso do Bolsonaro, ele teria que ser mais, ele teria que ser o autor desse ataque generalizado, entendeu? Quer dizer, é o Bolsonaro que primeiro cria a condição e depois tudo que ele faz se insere dentro desse quadro geral, sabe assim? Vai nessa mesma direção ou mais do que isso? Então, ele seria mais do que o médico, né? Porque o médico não é ele que determina o ataque generalizado, mas o Bolsonaro é um dos que estariam determinando esse ataque generalizado. Eu acho que é verdade, assim, eu acho que é verdade, não estou dizendo que não, mas é que você tem um ônus, né, de prova que é maior, dizer assim, vamos dizer que isso que o governo fez constitui um ataque generalizado à população civil, sabe? Eu acho que, sim, como eu disse, se os tribunais acharem que ele está sangrando o suficiente, eles podem decidir isso, sabe? Assim, mas aí a gente volta para a política, né? Então, Salem, mas aí eu queria só acrescentar uma questão que tem o caso de Manaus, né? O caso de Manaus serve aí como um pouco, enfim, a realização desse crime, inclusive no caso de Manaus, que eles envolvem não só o Pazuello, mas o Onyx Lorenzoni, enfim, o próprio Ricardo Barros e o Osmar Terra ali, né, que foi, na verdade, a comitiva que vai para Manaus naquele momento e que demora para identificar essas questões. Então, me pareceu que no relatório o caso de Manaus ele serve muito como o fundamento aí da tipificação, vamos dizer assim, do... Mas você sabe que é um pouco em relação a isso, de fato, né? Eles abrem a parte de justificativa, né, dos crimes contra a humanidade com o caso de Manaus, né? Uhum. Mas é justamente aí que eu acho que, por exemplo, se eu fosse o acusador, né, com espírito de MP, assim, sabe, de jurista e tal, eu usaria uma outra linguagem, porque tem uma passagem, por exemplo, já no segundo parágrafo, sabe, em que eles dizem, inclusive, buscando soluções que eram as erradas. Quer dizer, a própria linguagem do relatório, né, já diz que eles estavam buscando soluções, mas eles eram incompetentes, sabe, assim. E aqui o elemento, sabe, de que você estava ciente do ataque generalizado, de que aquilo ali ia resultar, na sabe, morte de muita gente, em mortes e tal.
a própria linguagem enfraquece isso. Então, eu acho que nisso o relatório falha. Eu não estou dizendo que a realidade não seja grave, eu estou dizendo que o relatório falha em explicar a realidade, sabe? Assim, em convencer quem estiver lendo o relatório de que aquilo ali, mais uma vez, né? Quem quiser acusar, ele não precisa, né, da explicação do relatório. Ele pode ser muito mais competente, né, do que aquela fala que é de natureza política, né? Mas o relatório não faz jus, digamos, à gravidade, eu acho, do crime, para que você diga, não, o texto corresponde à gravidade do crime que se está imputando, sabe, assim, a ele, né? Agora, Luciana, você falou a coisa de Manaus, né? Uma das coisas que acabou entrando de última hora nesse relatório foi o indiciamento, o pedido, né, de indiciamento do governador do Amazonas. Por conta ali, enfim, inclusive da disputa interna, né? O Eduardo Braga ali, que é um senador do Amazonas, já foi governador, quer acho que voltar a ser governador, tem no atual governador Wilson Lima um adversário, enfim, quis, digamos, assar a sua batata, né? Para usar uma linguagem popular. Só que a gente sabe que tem um elemento complicado aí. Bem no início da CPI, uma das coisas que os representantes da base governista, ou da tropa de choque governista na CPI quiseram, era justamente colocar os governos estaduais no rolo. Só que é uma CPI realizada no âmbito do Congresso Nacional, e, portanto, uma CPI que diz respeito a questões de âmbito federal e não de âmbito estadual que deveriam ser analisadas por CPIs estaduais. Né? Isso não pode, será, criar algum problema? E quem é que vai se incumbir disso? Não é o PGR, né? Como é que isso vai acontecer agora? Bem lembrado, Cláudio, até porque, enfim, foi por meio de várias decisões aí do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Uma primeira decisão, acho que da Rosa Weber, enfim, que fez com que os governadores pudessem não aceitar, né, os convites, porque passou a ser convite, né, a chamada ali dos governadores, e ao fim só o Witzel, que compareceu, enfim, já afastado do governo do Rio de Janeiro. A partir de agora, e aí é um pouco esse trabalho que me parece que esse grupo, pelo menos anunciou que vai fazer, né, porque tem o fatiamento aí desse relatório, e dependendo da justiça e do foro responsável pela investigação e pelo julgamento de cada um desses indiciados, que vai ser responsável ou por aprofundar as investigações ou por imediatamente oferecer as denúncias para os tribunais estaduais. Né? Então, você tem aí, na verdade, uma capilaridade enorme desse relatório. Né? E aí a ideia de que quem vai fazer esse fatiamento, né? É a PGR, isso automaticamente, a CPI, inclusive, eu acho que foi ontem, na quarta-feira, que o Randolfo Rodrigues falou que a própria CPI ia fatiar o relatório e enviar para cada um dos responsáveis aí pela análise desses pedidos. Então, você tem uma distribuição, e aí volta a ideia, né, de como é que essas instituições do sistema de justiça locais, né, Ministério Público, enfim, tribunais de justiça estadual, vão se comportar com relação às lideranças políticas desses estados. Né? E acho que esse é o grande dilema da CPI, e daí porque a questão das expectativas. Né? É interessante o Salem falar, o judiciário, né, ou, enfim, a comunidade tem que perceber o quanto que a presidência está sangrando e cabe aprofundar essas investigações ou mesmo oferecer denúncia. Né? E aí tira um pouco o véu, né, enfim, de, vamos dizer assim, blindagem do sistema de justiça com relação à opinião pública e com relação ao ambiente político. E você sabe tão bem quanto eu, Cláudio, que são poucos os controles dessas instituições, né? A gente não tem mecanismo para controlar e para impor, enfim, ou exigir, né, que o Procurador-Geral da República, ou mesmo que os procuradores de justiça nos seus estados aprofundem investigações ou ofereçam denúncia. Então, a gente fica aí um pouco refém
da interpretação dos operadores de justiça em cada uma dessas instituições, de se sentirem convencidos que é preciso efetivamente continuar aí, né, ou aprofundar ou dar cabo a essas informações que a CPI produziu, né? Então a gente acaba que fica um pouco, de um lado a gente tira o véu, o custo para essas instituições, por mais que seja alto, né? Qual é o custo político disso, né? Enfim, já que não são instituições que não dependem do voto, como, né, a briga política que você citou agora dos governadores ou dos candidatos ao governo em 2022. Então, é um dilema, enfim, não é pequeno. Eu acho que esse é um nó institucional da relação entre sistema de justiça e sistema político, né, que é pesado no nosso desenho. Né, ele é de muito difícil, não digo solução, porque eu acho que não tem solução, né, mas é de muito difícil equilíbrio. Quer dizer, não tem solução porque não é para ter solução, mas precisa ter não é para ter, exatamente, né? mas precisa ter alguma transparência, alguma responsabilização, né, das instituições do sistema de justiça, porque, bem ou mal, enfim, eu sou uma daquelas que continua acreditando que o voto ele é um mecanismo de controle importante da classe política, né? E ele não é pequeno, sabe? Ele produz um custo muito grande para a classe política, e nas instituições do sistema de justiça eu não preciso disso, né? Enfim, então a gente viu recentemente toda aquela discussão em torno da modificação da composição do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Exatamente. E na votação do substitutivo acabou naufragando, mas tem ainda a possibilidade de votar o projeto original, né? E como o nosso colega Fábio, eu concordo com ele plenamente, era um projeto muito tímido, né, de controle, porque, na verdade, o Ministério Público ia continuar ali com o controle do Conselho, né? Então, nessa situação anormal, né, que o Salem anunciou lá no início, enfim, de que a gente ainda tem essa disputa do próprio Procurador-Geral da República sobre uma promessa de indicação ao Supremo Tribunal Federal, para além, enfim, da discussão toda do atual indicado que não foi ainda sabatinado no Senado. Então, isso complica ainda mais esses cálculos, né? Enfim, ele traz outros ingredientes que, num momento de maior normalidade, né, acho que CPI nunca é num momento de grande normalidade, mas não pesaria tanto, né? Eu assim, Cláudio, acrescentaria uma coisa, assim, ainda que eu tenha feito aí o disclaimer, né, de não ter a especialidade, mas na fala da Luciana, acho que já está embutido isso, mas me chama muito a atenção uma coisa que eu acho que pode acontecer. Ela falou da fragmentação, na verdade, o grande número, né, de pessoas que estão mencionadas no relatório, indiciadas, etc., o grande número de crimes, né? Então a gente está meio que descendo a pirâmide, né? Inicialmente a gente está preocupado, Bolsonaro, ele pode ser julgado, não será julgado aqui no Brasil, ou TPI. Então você está falando, na verdade, de Aras e de TPI, né? Porque é essa figura, né? O chefe de Estado e tal. Aí você passa para o próximo degrau, né? Que é os governadores, talvez os, né, deputados, sabe, outras autoridades políticas. Prefeitos, né, em alguns casos. Exato, que tem foro e tal, né? O próprio senador Flávio Bolsonaro. Né? Exato. E o vereador, né? Exato. E o vereador também. Que aí, no caso, não tem esse foro para lhe proteger. Então, mas aí você tem, e aí, assim, isso me faz pensar em casos do passado, em que você tem os particulares, né? Você tem os médicos, você tem o dono da Prevent Senior, e aí esse pessoal não tem nenhum foro, eu ia dizer, não tem nenhuma cobertura política, mas aí você precisa ver, por exemplo, como é que as instituições de justiça vão atuar em relação aos privados, e aí a gente pode ver o cenário, porque isso daqui está pulverizado, essa decisão não é tomada num único lugar, ela não decorre como uma cascata, né? Ela pode ser tomada de modos diferentes em lugares diferentes. Então, um pode denunciar, o outro não. E aí você pode ter várias coisas caminhando, né, de modos diferentes.
em sentidos diferentes. Então, por exemplo, se você tem um quadro em que os médicos são todos eles denunciados e, sabe, o caso caminha e talvez eles sejam condenados e tal, talvez até mesmo por crime contra a humanidade, mas na política não, sabe, ninguém é tocado, né? Então, esse é um quadro que eu tenho muita curiosidade de ver, porque quando a gente fala em acabar em pizza, a gente pode estar dizendo, ó, o Bolsonaro vai ficar tranquilo, né? Ou não vai chegar nos governadores, não vai chegar nos, sabe, nos senadores. E os médicos aí, viram bodes expiatórios para o resto. Né? Exato. E aí a Prevent Senior, os médicos, né? As empresas, né? Tem duas empresas, né? Que estão aquela Precisa e a de logística, né? Isso é. Então, assim, sabe, como é que vai acontecer com elas? Será que elas, né, serão assim, os únicos a pagar, né? Não estou dizendo que sejam bode expiatório no sentido de que não tenham culpa nenhuma, mas, sabe, né? Aliás, a gente não prejulga, né, no direito. Alguém tem que julgar para que... Mas esse quadro vai ser muito interessante, porque com esta potência, digamos, né, de conteúdos, de descobertas, como você falou, daqui a pouco, se ninguém tiver, sabe, sendo denunciado, julgado, aí você pode ter um anticlímax, né? Assim, quer dizer, tudo isso realmente não deu em nada, quer dizer, nem os médicos, nem as empresas, nem o lobista, nem o, sabe, aí, bom, então, sabe, qual foi a natureza desse jogo? Eu acho que isso é preocupante por várias razões. É preocupante se você pegar só os particulares, entendeu? É preocupante se você não pegar ninguém, né? Pegar no sentido de seguir com o processo, que as instituições de justiça funcionem e que a pessoa seja, né, considerada inocente ou culpada e tal. Quer dizer que o processo caminhe, né? Sem excessos e sem arbitrariedade e tal. Mas assim, do ponto de vista, digamos, da herança, né, da CPI, tem vários riscos aí, né, de concentrar só nos particulares, de, sabe, ser muito seletivo, né? Então, acho que eu acrescentaria isso àquilo que a Luciana estava mencionando, né, sobre a pulverização aí em relação a governadores, outras autoridades, outras instituições, né, do sistema de justiça. E eu acho que é importante a gente... Desculpa, Cláudio. Não, pode ir. A gente também colocar isso numa perspectiva, né, principalmente quando a gente se refere ao Ministério Público e aos Ministérios Públicos estaduais, enfim, que a gente está falando no momento pós-Lava Jato, né, pós-Vaza Jato, enfim, onde eu tive um momento de holofote, eu tive essa instituição que cresceu absurdamente e determinou, né, em alguma medida, enfim, deu cartas muito importantes no futuro político do país. Também passou a sangrar em alguma medida, né? Tem sofrido derrotas importantíssimas no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal mudou a sua forma de se comportar, né? Hoje em dia, por mais que tenham ali as decisões monocráticas, os ministros aprenderam rapidamente, e com essa mudança aí do plenário virtual e do plenário físico, né? Levar rapidamente para o plenário, né, a ratificação da decisão monocrática. Então, ele tem atuado aí de uma forma coletiva, né, mais forte, para que não surja, enfim, espaço aí para o embate mesmo, até porque ele estava sob ataque da presidência. Então, isso não é pouca coisa, né? Imaginar que os ministérios públicos estaduais e o próprio Ministério Público Federal está recebendo esse documento, né, num pós-Vaza Jato e pós toda essa situação, eu acho que isso interessante. Vai ser interessante a gente observar a reação de promotores e procuradores de justiça. Mas você acha que eles vão estar receosos? O que você está imaginando? Eu acho que eles vão se blindar, eles não vão agir. Eu acho que a gente tende a assistir, e eu acho que a própria criação do grupo aqui em São Paulo, do Ministério Público, enfim, inclusive já teve um termo de
de ajustamento de conduta com a Prevent Senior aqui em São Paulo, né, sobre o kit Covid, e de ter um grupo. É claro que isso no Ministério Público aqui de São Paulo, estadual, isso já estava... né? Estadual, exatamente. Isso já estava regulamentado, né? Mas eles se apresentarem sempre em grupo e não um promotor, enfim, ou um procurador isoladamente para atuar em casos assim, né? Então, procurando, em alguma medida, blindagens mesmo daqueles que ficarão responsáveis por continuar essas investigações, enfim, apresentar denúncias, mas dar os próximos passos a partir do relatório da CPI. É isso que eu estou imaginando. Talvez seja até algo salutar, né? Porque se você tem, enfim, vários promotores entrando juntos, mostra que no mínimo eles estão achando que aquilo é razoável, né? Às vezes um só vira um franco atirador, né? E age de uma forma, enfim, inconsequente, e não está dando muita bola para as consequências que aquilo vai trazer. O que interessa para ele é agir, pura e simplesmente, que é um problema que a gente tem visto. Acho que esse é um dos efeitos colaterais aí da Lava Jato e da Vaza Jato, talvez positivo. É mostrar, enfim, que eles também, né, que também tem ali, e hoje em dia a gente tem outros mecanismos que não tinham, né, quer dizer, as redes sociais, enfim, tudo isso, a possibilidade de que isso venha à tona aí, que também são instrumentos importantes no controle dessa instituição. Agora, a gente está falando, no caso dos agentes políticos, de dois momentos, né? Que eu acho que seria interessante pensar. Um é agora, enquanto vários deles têm mandato. Um outro é após as eleições de 2022 e, claro, após o início de 2023, quando vários deles não terão mandato ou não terão também, o que acaba se equivalendo, posições ministeriais, por exemplo, né, que lhes dão algum tipo de guarida. Alguns até que são ministros, mas vão ter que concorrer depois a algum cargo, e aí vão ter que deixar o cargo de ministro, se desincompatibilizarem e ficar expostos à chuva sob algum aspecto. Vocês percebem? Isso faz alguma diferença? Ou, por exemplo, se o Procurador-Geral da República resolve arquivar tudo agora, não dá para recuperar depois, né? Morreu, ou dá, ou tem alguma... E tem aquela questão que todo mundo está falando, que é da ação subsidiária, né? Que poderia ser utilizada em caso de inação do Ministério Público, no caso, sobretudo do PGR. Mas se não for uma inação completa, ela ainda pode ser usada? Ela pode ser usada para algumas coisas e não outras? Como é que isso funciona? Sim, vai lá, Salem. Não, assim, eu não tenho... Aí realmente acho que me falta o conhecimento técnico, mas eu tenho uma, assim, inclusive, sei lá, por idade suficiente, sabe? Assim, tem um critério, que é a idade suficiente que te dá um pouco um pouco as pistas, né, do que você acha que pode acontecer. Eu acho que o exemplo da Lava Jato e da Vaza Jato é um exemplo muito, né? Ele ensina muito, né, para o Brasil, e é claro que ele põe uma pressão sobre o sistema de justiça em duas pontas, né? Porque tem aqueles que estão insatisfeitos com o sistema de justiça porque acham que ao final acabou em pizza, né? Quer dizer, quando outros não é o que eu quero, acabou em pizza. Exato, Então, o Supremo foi lá, acabou liberando os corruptos e tal, enquanto que o outro lado vai dizer, olha, na verdade foi um momento em que as instituições finalmente acordaram, né, para o seu funcionamento regulamentar e tal, e corrigiu os absurdos do caminho anterior. Então, as pessoas duvidam e criticam, né, o sistema, alguns pelo antes, outros pelo depois, pelo resultado final. Mas eu acho que no antes, eu que sou um crítico do antes, né, que acho que o processo era um processo totalmente viciado e tal, eu acho que ele não era, assim, por exemplo, o fato apenas de um franco atirador. Havia um esforço concertado que contava, né, com apoios fora daquele núcleo e contava com apoios na sequência em diferentes também, instâncias, né? Diferentes instâncias e também muito dependente da opinião pública, porque realmente a correção se deu quando, digamos, a inflexão na opinião pública foi possível, sabe? Assim, antes disso, não tinha, né? Não tinha como quebrar aquela blindagem, né?
que aquele processo estava tendo, sendo um processo absurdo do ponto de vista jurídico, né, técnico, de justiça e tal. Então, o sistema de justiça está sob pressão, acho que dos dois lados, e as duas coisas serão levadas em conta por qualquer agente desse sistema, né, na hora de agir agora. Então, por exemplo, qual seria o equivalente? Teria que ter um esforço muito claro e concertado para dizer vamos atingir o Bolsonaro, sabe assim? Então, né? Se você não tiver isso, assim, e que é o elemento propriamente político, né? Exato. Então aí, se você não tiver esse esforço concentrado, se você não quiser, sabe, contar com apoios e tal, aí fica mais frágil a possibilidade de você, sabe, ir atrás, pelo menos nesse momento. Aí também você vai precisar depois, sim, quando o Bolsonaro já não for, e isso vale para outros, né? Quando o presidente Bolsonaro já não for mais presidente, aí vai depender, né? Qual é o potencial de futuro dele? Quer dizer, é importante ir atrás do Bolsonaro ou não é importante ir atrás do Bolsonaro? Sabe? Vai depender disso. Se, por exemplo, só para ficar num paralelo compreensível, certo? Depois de ser presidente, Lula ainda era o Lula, né? Então, aí valia a pena ir atrás do Lula, sabe assim? Era importante ir atrás do Lula. Será que vai ser a mesma coisa com o Bolsonaro, entendeu? Precisamos ir atrás para desgastar, para, sabe, não deixar chegar, para não... Ou será que ele vai desaparecer, sabe assim? E as pessoas vão dizer não é mais importante, né? Agora, na parte que eu conheço melhor, se nada acontecer, sabe, aí sim você pode ir para o TPI. Claro, as chances podem não ser muito grandes, mas você pode dizer, olha, o Brasil não julgou, sabe? Então, entra em jogo aquilo que é o princípio da complementaridade do TPI, que é quando a Justiça Nacional não julga, nós podemos julgar, quer dizer, mas pelo menos tem que investigar e depois chegar à conclusão de que é o caso de julgar. Mas aí você entra num outro jogo, que é o ataque fenomenal que o TPI está sofrendo, né? Assim, o TPI durante um bom tempo, assim, acabou de sair um livro coorganizado por mim sobre tribunais penais internacionais e híbridos, né? Em que eu faço uma forte crítica aos tribunais penais, assim, especificamente um deles, né, que é o do Líbano. Mas o próprio TPI sofre de críticas que eu fazia, né, que eram a questão da seletividade e a possibilidade do TPI virar um instrumento na mão das grandes potências. Então, por exemplo, os Estados Unidos podiam, em alguma medida, determinar quais eram os casos investigados pelo TPI, sem fazerem eles mesmos parte do estatuto. Quer dizer, eles não poderiam ser julgados. Eles não são signatários, né? Não são, exato, mas porque eles estão no Conselho de Segurança da ONU e tendo um papel preponderante no Conselho, eles podiam forçar a indicação pelo Conselho de Segurança dos casos ao TPI. Então, quando, por exemplo, aconteceu a Primavera Árabe, qual era a primeira ameaça que os americanos falavam? Vamos mandar o Gaddafi para o TPI, vamos mandar o Assad para o TPI. Quer dizer, como assim você vai mandar se você nem faz parte? É isso, é o Conselho de Segurança. Quando o TPI resolveu investigar Afeganistão e, sobretudo, territórios palestinos, os Estados Unidos declararam guerra contra o TPI. Então, tem um problema de sobrevivência do TPI. Não se sabe se ele vai sobreviver, sabe? Então, a pergunta é, o TPI vai dobrar a aposta, vai começar a julgar todo mundo, sabe, para dizer, não, eu estou aqui e faço o meu trabalho? Ou ele vai recuar, sabe, e dizer, não, então deixa eu ficar mais modesto, sabe assim? E isso também vai pesar num caso como Bolsonaro, porque pode ser que o TPI, em vez de querer recuar, ele diga, opa, aqui tem um caso, inclusive, opinião pública muito atrativo, né? Populações indígenas e tal, isso aqui, né, é um bom caso, sabe, para eu investigar, sabe? Tem gente discutindo ecocídio, né? Aí, assim, que é um tipo que não existe ainda, mas o pessoal está discutindo. E eu pensei comigo, bom, assim, o tipo não existe, mas se alguém quiser criar o tipo, ele pode se inspirar no Bolsonaro,
entendeu? É o maior ecocida dos tempos contemporâneos. Ele é o tipo incorporado, entendeu? Então, então pode caminhar. Também tem as questões políticas do internacional, sabe, que influenciam sobre o comportamento desses funcionários dos tribunais, que dizem, aqui dá, não dá, sabe assim. Aliás, uma coisa interessante disso que você falou dos Estados Unidos, só para, quer dizer, curioso, né? Quer dizer, eles não estando no TPI, queriam que pessoas fossem julgadas ali quando lhes interessava, e continuando a não estar no TPI, ficaram de mal com o tribunal quando começou a querer julgar quem não lhes interessava, né? Exato. Agora, não sendo signatários, né? Alguém em território americano, vamos supor que o Bolsonaro acaba o governo, foge para os Estados Unidos, né? Ele, portanto, ficaria fora do alcance do TPI, a rigor, não é? Então, ele ficaria fora do alcance em que sentido? É que se tiver um mandado de prisão contra ele, ou de entrega, né, os Estados Unidos, não estando obrigados pelo tratado, eles não têm por que obedecer a ordem do tribunal. Então, não faço parte do tratado, não obedeço suas ordens, né? Então, ok, ele fica protegido nesse sentido. E como não tem, no TPI, não tem julgamento à revelia, que é uma coisa bem diferente do nosso sistema penal, né, em que você pode ser julgado à revelia, quer dizer, sem estar presente. No TPI, não, só quando você estiver lá. Então, quando você não for entregue, né, você não é julgado. Um outro problema seria para o Brasil. O Brasil não só faz parte do TPI, como colocou na Constituição, acrescentou um parágrafo 4º ao artigo 5º, que fala de direitos fundamentais. Eu acho que não era necessário, acho que é um erro, mas a gente pôs lá no parágrafo 4º dizendo assim, uma disposição dizendo que o Brasil se obriga pelos tribunais internacionais que ele ratificou. Quer dizer, é uma bobagem, porque, bom, se você ratificou, você se obriga. Mas quando você pôs na Constituição, será que você pode deixar de estar, entendeu? Quer dizer, você pode sair agora do TPI, entendeu? Já que você pôs na Constituição, no artigo 5º. Mas se menciona diretamente o TPI ou se fala dos tribunais genericamente? Tribunais penais de que a gente faz parte, mas você já... Porque isso foi depois da gente ratificar o TPI. Então, se você colocou aquilo no artigo mais importante da Constituição, que fala sobre direitos e garantias, sabe? Será que isso aqui não é cláusula pétrea? Quer dizer, você pode tirar, entendeu? Aí ou você pode ter uma decisão que tem consequências de cancelar aquela cláusula na prática? Exato, acho que é isso, né? E aí tem uma questão que aqui não está resolvida no Brasil, porque o Brasil não extradita brasileiros, né? Então, se um outro país pedir a extradição de um brasileiro, a gente não extradita. Mas quando se trata do TPI e se trata de entrega, sabe assim, você entrega brasileiros ou você não entrega brasileiros? Sabe assim? Isso só vai ser resolvido quando acontecer, sabe? Entendeu? Então seria interessante ver se o Brasil ia entregar o Bolsonaro antes, depois, tanto faz, né? Mas a gente, aí sim, o nosso judiciário teria que lidar com isso. A gente equivale, né, à entrega, à extradição, e, portanto, a gente não mandaria um brasileiro para ser julgado fora, né? E é uma decisão tomada pelo judiciário nosso, nesse caso, né? Entregar ou não entregar, não por qualquer outro poder. Não. Inclusive, você lembra, né, no caso do Battisti, né? Sim, lembra que eu estou pensando. Ele não era brasileiro, né? Então, o que o Supremo fez para, digamos, colocar o custo da decisão no braço político, né, foi dizer é uma decisão que o presidente pode sim ou não, certo? Mas isso tinha a ver com a interpretação do Tratado Brasil-Itália sobre extradição. E com asilo, no caso né? da extradição de brasileiros, isso acho que até é um texto constitucional. Está na Constituição mesmo, que não se pode extraditar brasileiro. Então mas a questão é como é que você interpreta a entrega, sabe? Entrega é extradição ou entrega não é extradição? É isso. Exato, né? Porque você não está mandando para outro país, né? Você está mandando para o CPI, né? Do qual você é signatário, que foi internalizado ao seu direito, né? Exato. Não, a gente é parte total. E você pôs na sua Constituição, entendeu? Quer dizer, porque para o direito internacional, Cláudio, você entra hoje no tratado, sabe? Amanhã você sai, não tem problema. O Estado é soberano.
Então, ó, hoje eu quis, amanhã não quero mais. Aí tem um prazo para você sair e tal, porque só para não ficar muito inseguro juridicamente, né? Sim. Mas se amanhã o Brasil diz, olha, TPI, cansei de vocês, estou saindo, tá? Não gosto mais e tal, pronto, daqui a um ano você está fora, né? Você não está mais obrigado pelo TPI, mas como é que você faz quando você pôs na Constituição, sabe assim? Amarrou, né? Eu acho que a intenção era essa, né? Amarrar. Tem muitos países africanos saindo, né, do TPI em protesto, porque eles acham que é um tribunal para julgar apenas africanos, né? Mas agora, por exemplo, quando ele começa a investigar os territórios palestinos, Afeganistão, aí ele comprou briga com, sabe, com os Estados Unidos, aí assim, não é segredo, tá? O Trump disse, nós vamos destruir o TPI. Entendeu? Não é uma, sabe, interpretação. Não é uma é que o Biden talvez seja mais modesto e tal, na linguagem, né? Sim. Muito bem. Cláudia, eu só queria, enfim, claro. antes, eu sei que a gente está com pouco tempo agora, mas eu só queria recuperar uma questão que você tinha colocado sobre, enfim, as próximas eleições, né? O que fazer, enfim, se não tiver mais foro. Eu acho que tem uma questão aí do tempo que a gente, de novo, a conjuntura aí, a gente está na véspera da eleição, né? A gente já está em novembro, enfim, praticamente em 2022, e isso, em alguma medida, acho que ajuda o Aras a fazer algumas coisinhas e deixar o tempo rolar, e os próprios ministérios públicos estaduais. Então, enfim, acho que tem aí uma questão que é importante. E a outra, eu concordo com o Salem que tem, enfim, esse cálculo por parte do Ministério Público ou das instituições do sistema de justiça de quem serão esses personagens caso, né, não continuem sendo o que eles são hoje, né, percam eleições, enfim, não tenham mais o foro privilegiado e sejam atores políticos relevantes. Só que eu não consigo, enfim, talvez seja um erro de formação, mas eu não consigo imaginar essas instituições atuando que não de forma corporativista. Né? Por mais que eles tenham inimigos, enfim, para mim, eles encontraram, né, o inimigo, mas o que eles queriam mesmo era no caso da Lava Jato, era ser o grande salvador da pátria, o salvador deste país da corrupção. Então, era isso que era importante para eles, a instituição em si. Né? Só que isso também produz custo. E aí eles entraram na mira, enfim, né, toda hora, bem ou mal, aparece aí a CPI da toga, enfim, né, a vaza-toga, né, e as reações por parte do espaço político com relação a isso. Então, nesse sentido, eu vejo que esse cálculo não é tão simples assim, mas antes eles ainda estavam, talvez, no ponto máximo ali da construção institucional que o Rogério mapeia desde da década de 70, né, e que vem aí pós, enfim, Mensalão, Lava Jato e até, né, Moro, que agora volta aí para o país e para procurar a disputa. Mas, pensando institucionalmente, né, esse custo não é mais tão simples assim. Eles também estão no olho do furacão, né? E tem uma reação contrária, aí, um backlash do sistema político. Achavam que dava para enquadrar todo mundo sem ser enquadrado em algum momento, né? Exatamente. E eu acho que a gente, assim, nesse momento eu estou junto com a Elu Machado e a Luísa Pavan, que é uma doutoranda da escola, fazendo levantamento sobre os ataques do Aras contra a Defensoria Pública, as defensorias públicas. Em geral. Em geral. Ele fez isso no auge da Covid. Ele agiu desta forma. Não é verdade que ele não age. Ele está agindo. Mas não a favor da... Não, claro. Ele tá processando as defensorias, enfim... Dos estados? Dos estados, sobre a competência ampliada, principalmente de requerer documentação
e prestação de contas por parte dos governos e do governo federal... Governos estaduais? Nas políticas públicas. Área. Mas ele está fazendo interpretação das constituições estaduais. Sim, mas ele poderia... Ele está pedindo controle concentrado. Ele está pedindo via controle concentrado. Ele entrou... no mês de fevereiro, final de fevereiro. No Supremo. No Supremo. Ah, bom. Ele protocolou 25 ações idênticas entre final de fevereiro e começo de março contra todas as defensorias públicas estaduais do país. Que coisa. Isso é uma coisa que não apareceu praticamente. Então, e assim, fora a DPU, que ele tem uma briga lá com a DPU, porque a DPU está olhando a Procuradoria-Geral da República. A Defensoria Pública da União, né? Exatamente. E para mim isso é um sinal aí desse backlash, enfim, é o sistema se voltando contra esse movimento das instituições do sistema de justiça. Então, o cálculo é mais, talvez seja um pouco mais complexo para além desse conjunto de instituições, enfim, para olhar um único personagem, né? E a capacidade que eles tiveram de mobilizar a opinião pública, que agora está pulverizada. Essa opinião pública também está, né, mesmo em termos do combate à corrupção. Se a gente for olhar aí as pesquisas de opinião pública, mesmo com relação a isso, você já não tem mais a unanimidade do discurso que você tinha ali em 2016, né? A maré virou. Completamente. A maré virou. Tudo bem. Ok, gente. Muito legal essa conversa. Acho que super esclarecedora, inclusive com informações novas agora, como essas que a Luciana trouxe agora aqui mais para o final. Eu deixo a palavra com vocês para vocês fazerem as suas amarrações finais. Podemos, já que a Luciana falou por último, eu passo primeiro para o Salem agora, para fazer a amarração final. Sim, eu realmente, como eu dizia, a minha expectativa foi atendida, porque eu aprendi muito. Você achou que você estava procurando? Foi um prazer, eu agradeço muito, Cláudio, é uma honra participar aí do seu canal, do seu programa, da discussão, uma honra maior ainda fazer isso com a professora Luciana, né, que me é muito querida e assim, é muito admirada por mim. Então, realmente eu aprendi muito e também, digo, voltando ao essencial, né, eu assim, talvez seja nesse sentido um fundamentalista, sabe, eu volto aos fundamentos, né, às raízes. Que, assim, nós vivemos uma situação absurda, sabe? Assim, nós vivemos uma situação de comportamentos criminosos, mas de crimes contra a sociedade brasileira mesmo, contra a política brasileira, contra a nossa história. E eu acho que isso precisa ter resposta. E, assim, deveria ter a resposta no mundo da política antes de ser no mundo do direito, mas também no mundo do direito. Então, assim, para mim essa é a marca, sabe? Então, eu não gosto de perder isso de vista, sabe? Às vezes eu tenho a impressão que a gente está numa narrativa que é Jesus ou Barrabás segundo Kafka, né? Parece que é algo do tipo. Oi, Luciana, suas últimas palavras. Eu também queria fechar aqui agradecendo mais uma vez, enfim, é muito legal participar aqui do seu programa. E hoje, especialmente, ao lado do meu querido colega Salem, tá aqui ouvindo e aprendendo também sobre essas outras conjunturas aí do direito internacional e da política internacional, na verdade, porque é disso que se trata quando, né, eu lembro das nossas conversas há muito tempo atrás, Salem, sobre esse lugar aí do TPI. Acho que a gente não imaginava que a gente estaria envolvido nessa, né? E com esse grau, né? Enfim, e aí é um momento. Para mim tá difícil ter esperança, assim. Eu custo um pouco, sempre custei a acreditar no sistema de justiça, porque eu acho que no caso do desenho brasileiro tem outros interesses que movem os operadores, né? Também gostaria de ter visto um desfecho aí, enfim, ou uma atuação, né, do mundo político, porque esse sim eu acho que tem instrumentos muito melhores, né, para a gente não estar vivendo o que a gente está vivendo hoje.
Mas, enfim, é o que temos, vamos cobrar e continuar em frente. E obrigada de novo, Cláudio, pelo convite, por essa conversa hoje aqui. Obrigado, eu que agradeço a vocês dois. Bem, então, com essas falas finais, né, do Salem e da Luciana, a gente vai encerrando. Eu quero, como faço sempre, agradecer a quem nos assiste no YouTube, quem nos acompanha no podcast. Lembrar, como eu tenho feito sempre ultimamente, que agora tem também o blog do Fora da Política Não Há Salvação na Carta Capital. Toda semana eu tento colocar um texto lá. E dito isso tudo, até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.